Olá pessoal, aqui é Anderson Armstrong, médico cardiologista e epidemiologista, e eu estou apresentando essa aula que foi ministrada por mim na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, como parte do curso de Espiritualidade em Saúde, e eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade em tempos de pandemia Covid. Espero que vocês gostem, divirtam-se. Então, pessoal, eu sou médico, como o Tuane falou, sou médico cardiologista, sou também epidemiologista e hoje eu estou, além de atender pacientes com coronavírus ambulatorialmente, eu tenho nos ambientes de terapia intensiva nos vários hospitais aqui da nossa região, também tratado pacientes que, em especial, aí nesse caso, pacientes que tenham complicações cardiovasculares. Então eu estou em vários momentos do processo, até porque eu também estou fazendo um pouquinho de gestão, já que hoje eu sou o presidente da Comissão de Combate ao Covid da Univasf, e é justamente no hospital da Univasf que a gente tem o maior número de leitos dedicados ao Covid de UTI na região. Então, assim, a gente tem tido uma experiência muito interessante. Dando início, então, à minha apresentação, eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Eu agradeço as pessoas que colaboraram aí, sempre com ideias e com provocações, slides, e que sempre participam, em especial aí o Cláudio e a Dinani. Eu queria começar colocando um pouco do que o Covid representa para todos nós, não é? Então, mais do que tudo que a gente vê no dia a dia, vê na televisão, nós estamos enfrentando uma crise humanitária, como eu falei, e em que nós temos um número muito significativo de óbitos, a gente aí ultrapassando 700 mil óbitos, agora até mais, já perto de 1 milhão de óbitos no mundo. No Brasil, especificamente, um número muito grande de pacientes, um número de óbitos altos, muitas pessoas infectadas. Na nossa região aqui de Pernambuco, esse paper que nós publicamos recentemente, mostrando que não só o Covid ele vem se espalhando, mas ele parece ter um certo padrão, né? Primeiro nós tivemos as regiões que têm aeroporto, Recife, Caruaru, Petrolina, e depois o estado veio sendo tomado progressivamente através das suas rodovias, né? Saindo da capital para o interior, até que todo o estado tivesse acometido pela doença, como nós estamos vendo nos dias atuais. Então, inclusive, essa expectativa, esse caráter progressivo, essa antecipação, ela é um fator que vem mexendo muito com a ansiedade, com a saúde mental das pessoas, não só as que estão trabalhando, mas também a população como um todo. E fora isso, a forma como vem sendo apresentado na mídia, as covas coletivas, o número de óbitos, isso tudo vem mexendo bastante com a mente das pessoas. Os trabalhadores da área de saúde não são diferentes, a gente sabe que é o grupo populacional que está mais exposto, né? Recentemente tínhamos essa notícia de que no Brasil 2 médicos morriam por dia de Covid-19. Então, sem sombra de dúvidas, um gravíssimo problema de saúde, né, de saúde pública, e que vem acometendo a população como um todo, e em especial aquelas pessoas que estão na linha de frente lidando com o problema diariamente. E isso naturalmente vem provocando diversos efeitos na saúde mental das pessoas. Eu não parei em momento algum de realizar atendimentos, seja ambulatorial, seja no SUS, seja no privado. Eu não parei meus atendimentos durante toda a epidemia, exceto no período em que eu estava doente do Covid. E eu nunca na minha vida prescrevi tanta medicação psicotrópica por distúrbio de ansiedade, por depressão, como eu tenho tido prescrito nesse período especificamente. As pessoas chegam já no consultório muito ansiosas, algumas chorando espontaneamente. Então, de fato, a gente está vivendo uma crise de saúde orgânica, de saúde física, digamos, com o coronavírus, mas nós também estamos vivendo uma crise de saúde mental que terá
repercussões ainda a médio e longo prazo que são desconhecidas, né? E isso vem afetando a vida de todo mundo. Então, o fato de ter aumentado o divórcio, o núcleo familiar, todos nós sabemos, é uma coisa que tem um efeito agregador importante. Se você observa os índices de depressão e de estresse agudo, lá em junho, essa publicação mostrando que nos médicos, nos residentes, nos enfermeiros, um altíssimo índice de estresse agudo, de depressão, de ansiedade, até superando proporcionalmente no grupo de enfermagem em relação ao grupo de médicos e de residentes, e demonstrando que todos os trabalhadores estão expostos a um nível muito alto de estresse nesse período. E a gente sabe, né, já de outros carnavais, né, de outras evidências, que depressão e estresse permanente, eles parecem ter um efeito significativo deletério para a saúde cardiovascular. O estudo Interheart, que é um estudo bastante conhecido, que investigou inúmeras populações no mundo, demonstrou isso inclusive para a América Latina especificamente. E nós também vimos aí ao longo no mundo, né, uma publicação no JAMA recente, mostrando que em abril nós tivemos um número aumentado de doença do coração partido, né? Nós temos essa doença na cardiologia, parece romântica, mas ela é catastrófica. A doença do coração partido provoca uma insuficiência cardíaca aguda quando a pessoa está exposta a algum estresse muito extremo. E essa incidência aumentou muito em março em relação aos períodos anteriores comparados, e o grande fator naturalmente que vem se apresentando subjacente é justamente a presença da pandemia e os efeitos que eu já vinha comentando para vocês inicialmente. A questão da espiritualidade e dos fatores psicossociais em saúde cardiovascular, hoje na cardiologia ela está bem avançada em termos de estudos e de avaliação. Eu faço parte do grupo de estudos de espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia Regional Pernambuco, e nós temos algumas diretrizes. Diretrizes são os documentos que a Sociedade Brasileira de Cardiologia emite como guidelines, como recomendações gerais a todos os profissionais da área. E em 2019, na diretriz de prevenção cardiovascular, nós tivemos um capítulo dedicado a abordar a espiritualidade. E observe que o rastreamento da espiritualidade, a anamnese espiritual dos pacientes, eles vieram com classe de recomendação 1, o que significa que é recomendado que isso seja feito a todos os profissionais e irrestritamente. Então isso já está nas evidências científicas, isso já está em diretriz, não é? Como uma recomendação geral aos profissionais que atuam na saúde cardiovascular, e não é nenhuma novidade. O meu envolvimento com espiritualidade também se deu muito no projeto PAI, que Tuane está aí na foto, né, aqui no cantinho direito. A gente indo visitar as aldeias, a gente fazia um trabalho interessante de avaliação de saúde cardiovascular de indígenas ao longo da bacia do Vale do São Francisco. Trabalho que a gente fazia momentos de imersão, e nesses momentos de imersão passava uma semana na aldeia com os indígenas e tinha a oportunidade de fazer o atendimento cardiovascular, de coletar dados para nossas pesquisas, como Tuane fez para o mestrado dela, mas também de conviver um pouco com essas pessoas que têm uma relação de espiritualidade muito mais imbricada no seu dia a dia do que a gente está acostumado nas regiões urbanas. Essa foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar com grupamentos indígenas. Isso, apesar do projeto ter começado a ser formulado lá em 2013, ele se efetivou de idas às aldeias a partir de 2016, e nesse tempo eu sigo fazendo isso com diferentes equipes, e sempre uma oportunidade muito interessante de visualizar como a espiritualidade ela encontra momentos no dia a dia dessas pessoas.
e como eles nos envolvem nesses momentos. Aí você está vendo o professor Juraci, que também é professor da UNEB, antropólogo, nosso amigo que trabalha conosco no PAI. E você vê aí vários elementos de um sincretismo religioso muito forte. Então eles conseguem trazer a espiritualidade de uma forma que transcende um pouco os conceitos de religião, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Especificamente falando de religião, a gente tem diversas religiões e, sem sombra de dúvidas, embora não sejam termos intercambiáveis, religião e espiritualidade, a religião tem um papel importante na espiritualidade do indivíduo. A religião ela é uma coisa mais bem estruturada, ela é um caminho, ela é destinada a um grupo, ela vai ter um código de condutas, eventualmente denominados de dogmas, vão ter conjuntos de crenças, de rituais específicos para cada religião, vão ter instituições religiosas, organizações religiosas, e vai representar no final um modo de vida. Espiritualidade hoje é vista como um conceito um pouco mais amplo, ele é mais o objetivo, ela é mais relacionada a uma jornada pessoal particular. A gente costuma dizer que trabalha com a parte de espiritualidade, que duas pessoas que tenham a mesma religião não vão necessariamente manifestar duas formas iguais de espiritualidade. Então a religião ela oferece o código, mas muitas vezes esse código ele é interpretado de forma muito individual pelas pessoas. Ele contém elementos comuns a todas as religiões, e ela no final seria classificada mais como um estado que iria além dos sentidos. Muitas vezes é inclusive difícil que a pessoa ela explique a sua espiritualidade. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso mais na frente também. Mas sem sombra de dúvida, a religião, o comportamento religioso, a experiência religiosa, ela tem um papel, né, no tratamento das pessoas, na sua vida, nas suas emoções, nas suas interações sociais, e isso é algo que tem que ser levado em consideração por todo mundo que lida com gente. Então nós que trabalhamos na área de saúde não podemos de forma alguma nos eximir desse tipo de conhecimento e de empatia e de abordagem, eventualmente no seu momento correto. Outro ponto que eu acho que é muito outro ponto que eu acho que é muito importante nesse estudo em que foi levado em consideração pacientes que tinham tido síndrome coronariana aguda, não é? E a avaliação das práticas religiosas, apesar de nesse estudo específico não ter sido significativa a relação da mortalidade com as práticas religiosas nesse subgrupo de pessoas, mas observem que eu destaco que 85% das pessoas elas derivavam conforto ou força a partir da religião. 61% dessas pessoas elas rezavam pela saúde dela, e 89% dessas pessoas elas acreditavam que a religiosidade poderia interferir na sua condição. Então, independente de crença do profissional, das pessoas de uma forma geral, o mais importante é que a gente tenha em mente que a grande maioria das pessoas, de fato, busca religiosidade, muitas vezes a religiosidade como sua expressão de espiritualidade maior, mas se a gente aborda isso de uma visão um pouco maior, a grande maioria das pessoas vai ter a sua saúde como uma experiência espiritual até certo ponto. E aí eu chamo mais uma vez a atenção para um outro estudo aí, nesse caso específico, que foi lá atrás eu falei após uma síndrome coronariana aguda, que é um infarto, que é uma angina, uma pessoa que fica internada por uma doença do coração. Então, nesses momentos de maior fragilidade, né, da sua saúde, as pessoas se tornam mais ainda para a sua espiritualidade naturalmente. Isso também foi verdade nos ataques terroristas lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, o 11 de setembro, em que 75% das pessoas, após o ataque, se voltaram para práticas espirituais. Ou seja,
A religião ela permeia a vida das pessoas de uma forma geral, mas nesses momentos de crise, após um infarto, após um ataque terrorista, em um momento de pandemia como esse que nós estamos vivendo, sem sombra de dúvida, a espiritualidade sobe alguns degraus na vida das pessoas como um todo. E aí, nesse caso, é importante que a pandemia em si está muito relacionada à morte, né? E a morte ela vai ter uma conexão direta com os 5 estágios de luto, da negação, raiva, negociação ou barganha, depressão e aceitação por fim. E muitas vezes a gente inclusive nega um pouco dos rituais, né? Rituais de passagens, eles costumam ser muito importantes para os seres humanos ao longo da sua vida. A formatura, o casamento, são rituais de passagem de momentos que são significativos, e o sepultamento dos entes queridos também é um ritual que vai ter um papel importante nas fases do luto, de uma forma geral. Claro que não é uma coisa homogênea em todas as pessoas, mas de uma forma geral isso é verdade, e até mesmo isso a gente, por essa pandemia, vem negando, já que pessoas que morrem em decorrência da Covid-19, elas são enterradas sem a presença de seus familiares nessa despedida final. E isso naturalmente vai trazer efeitos nas pessoas, na população de uma forma geral. Nesse estudo especificamente é uma projeção para os clínicos, para os médicos, ao longo do tempo, a expectativa em que as pessoas vão caminhar naquelas fases do luto até a aceitação, né, que é essa outra linha aqui que vai no sentido oposto, e observe que a projeção desses pesquisadores era que a aceitação dentro dos clínicos para o que a gente está vivendo na pandemia viria a acontecer aí de sua forma total lá por volta de 24 meses, ou seja, 2 anos após a experiência traumática da pandemia. E aí a gente consegue imaginar o que é, diante de tudo que eu já mostrei, uma exposição a um elevado nível de estresse por 2 anos dentro das pessoas, dos profissionais. Por outro lado, o estudo com um grupo de enfermeiras lá dos Estados Unidos mostrou que aquelas mulheres que todas eram mulheres, e aquelas mulheres que tinham um vínculo religioso mais firme, não era só declarar que tinha espiritualidade, e sim aquelas pessoas que de fato iam para pelo menos 1 ou 2 cultos semanais, que buscavam seguir a estrutura das mais diversas religiões. Então essas pessoas, elas que eram mais disciplinadas religiosamente, elas tiveram uma mortalidade menor em relação ao outro grupamento de pessoas, talvez por serem mais disciplinadas, talvez por outros fatores que a gente não seja capaz de explicar. Mas é importante ressaltar, em especial, como eu coloquei no início, que estou falando de profissionais da área de saúde, quando a gente pensa em religião e nas mais diversas religiões, a gente muitas vezes associa aos pensamentos positivos que a religião traz. Compaixão, amor, que são coisas que são comuns às religiões de uma forma geral, mas também as religiões podem trazer alguns sentimentos que não são tão positivos. Então, quantas guerras a gente já viu na história da humanidade que foram pretensamente justificadas como relacionadas a questões religiosas. Muitas vezes uma espiritualidade diferente entre as pessoas, mesmo na mesma religião, e quando há uma hierarquia familiar, isso pode ter um papel opressor sobre parte da família, não é? Então, às vezes, a religião também traz, quando em situações específicas, esse tipo de situação. Os próprios momentos de incerteza e de insegurança pessoal com sua religião, eles também podem influenciar e não ser um aspecto apenas positivo da espiritualidade, da religiosidade.
Mas o que é mais importante, e aí eu digo como profissional de saúde e para os profissionais de saúde que estão aqui também, é que a nossa religiosidade também muitas vezes pode interferir de forma negativa na relação com as pessoas, em especial as pessoas doentes, as pessoas fragilizadas nessa condição. Então, a religiosidade do profissional, quando ele coloca isso como um obstáculo na relação com o outro que é diferente. Então, isso também pode gerar atitudes desagradáveis e gerar estresse para a pessoa que está sendo atendida. E aí, eu lembro para vocês, eu gosto muito desse trecho da música de Gilberto Gil, que ele fala que se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais. Então é natural que seja muito complexo e que não haja uma receita de bolo para que você possa fazer um tratamento de uma pessoa, abordar a espiritualidade de um ser humano que está na sua frente. Muitas vezes para nós, profissionais de saúde, em situações fragilizadas, né, por sua condição deteriorada de saúde, e isso vai requerer prática. Você não começa, hoje eu vou começar a abordar aspectos espirituais e amanhã eu vou fazer isso de uma forma que seja mais efetiva. Então, a empatia que é necessária para que você consiga atingir isso, ela deve ser trabalhada e diariamente. Até porque, como eu falei, muitas vezes não é possível a gente compreender a partir apenas do diálogo, né? Eu cito aí o que o Jodorowsky falava, que entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Ou seja, essa comunicação, de forma geral, muitas vezes não é fácil entre seres humanos, mas quando a gente está tratando de aspectos tão íntimos, tão pessoais, tão únicos como a espiritualidade, isso ganha contornos ainda mais desafiadores, e por isso eu ressalto que, apesar de ser importante que a gente aborde a questão espiritual nos momentos de fraqueza, nos momentos de pandemia das pessoas, isso não é fácil. Mas eu vou comentar alguns aspectos aqui na parte final da minha aula que podem ser úteis na hora de se abordar as questões espirituais. A gente sabe, por exemplo, aqui é uma revisão sistemática publicada no JAMA, que é uma das principais revistas de medicina do mundo, e demonstrando que o otimismo, aí ele descasca um pouquinho a cebola, né, da espiritualidade, vai pegar um elemento específico que é muito comum à maioria das visões espirituais, que é o otimismo diante de situações mesmo de adversidade, e o otimismo sendo um fator protetor para eventos cardiovasculares, na figura aqui à esquerda, e na figura direita, o otimismo sendo um fator protetor para a mortalidade por qualquer causa. Um outro aspecto que eu coloco é a gratidão. A gratidão, embora a gente não tenha uma evidência de que ela altere a mortalidade, a gente tem estudos mostrando que a gratidão melhora o bem-estar, a qualidade de vida da pessoa. Então, trabalhar a gratidão também é um elemento que está naquela cebola da espiritualidade, é muito comum nas diversas manifestações de espiritualidade, e que permite justamente isso, que a gente trabalhe esses dois elementos de gratidão, de otimismo, que são elementos comuns à espiritualidade, que ajudam o bem-estar ou eventualmente até a mortalidade das pessoas que estão nessa situação tão fragilizada quanto nós temos visto nesse período de pandemia Covid-19. Para nós, profissionais de saúde, que estamos aí na linha de frente, trabalhando no dia a dia, se paramentando para entrar em ambientes de UTI, eventualmente adoecendo, como eu já relatei no início, eu passei por essa experiência, nossos colegas e amigos sendo internados em proporções nunca vistas antes, amigos entubados, amigos graves, eventualmente óbito de colegas de trabalho que estão lá
naquela mesma região como infelizmente nós tivemos na semana passada aqui em Petrolina. Então esses são elementos que trazem um estresse, um nível de estresse adicional muito grande para a população de trabalhadores da área de saúde que estão aí lidando no dia a dia com o coronavírus. E aí, de uma forma geral, o que eu trago para vocês é justamente umas ideias de o que a gente pode fazer. Eu acho que não é nada de outro mundo, nem nada novo. Aquilo que a gente já sabe que pode servir de válvula de escape, as interações entre as pessoas, os exercícios físicos, a interação saudável com sua família. E aqui no canto superior direito eu ressalto um aspecto específico, que é algo que a gente não tem muita tradição de realizar, que é o de comemorar as vitórias. Então o coronavírus nos mostrou como é importante, não só para o paciente também, mas para toda a equipe de saúde, como é importante comemorar as vitórias. Que a direita é um paciente que eu tive o prazer de acompanhar, naturalmente com toda a equipe, que teve várias complicações cardiovasculares graves, permaneceu mais de um mês internado em situações muito difíceis e que hoje está muito bem, graças a Deus, e no momento da alta a gente fez uma homenagem para ele, como isso representa para todos nós, e isso está diretamente relacionado à gratidão, diretamente relacionado ao otimismo, que são dois dos elementos, muitos outros surgem, não é? Mas dois elementos que eu quis ressaltar nessa apresentação como sendo de extrema importância na hora de se trabalhar a espiritualidade das pessoas em um momento tão complicado. Então, para concluir, a espiritualidade vai além da religião e sua importância é quase universal entre as culturas humanas. Então a gente tem religião desde que a gente tem registro de humanidade, existe registro de práticas espirituais. Então, a despeito de considerações individuais, isso é uma realidade muito bem difundida entre nós humanos. Espiritualidade, ao envolver religião, ela pode trazer benefícios, como eu coloquei, mas também pode ser geradora de conflitos. Isso tem que estar na nossa agenda. O Covid ele traz medo aos profissionais de saúde e aos pacientes, e o medo dialoga muito com a espiritualidade, como eu coloquei lá atrás. Nesses momentos de medo, de pânico, a espiritualidade costuma ser um refúgio comum a um grande número de pessoas. O profissional de saúde em si, ele deve se cuidar, e a sua espiritualidade pode contribuir para o seu bem-estar. No atendimento do profissional de saúde, a espiritualidade do paciente é que deve ser trabalhada e não a do profissional de saúde. Então a gente deve evitar aquilo que eu coloquei lá atrás, que é a nossa visão religiosa, a nossa visão de espiritualidade servindo como barreira ao acolhimento do próximo, como as nossas diferenças, ideias que são distintas, servindo como barreira. Isso deve ser trabalhado para se evitar, porque isso tem um potencial deletério muito grande. E por fim, a espiritualidade deve ser trabalhada de forma cautelosa e individualizada, de forma contínua, sempre, para todas as pessoas. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E outras oportunidades teremos para poder conversar um pouco sobre espiritualidade em saúde, abordando também aspectos relacionados aos profissionais de saúde especificamente. Esse aspecto tão importante que está presente na vida das pessoas de uma forma tão forte, tão presente, e que muitas vezes não é valorizado como deve na nossa relação, na relação médico-paciente. Então, o objetivo dessa aula foi justamente introduzir alguns dos conceitos que são mais caros, mais importantes para esse tipo de abordagem, e eu espero que outras oportunidades venham aí em breve para a gente poder debater um pouco mais desse tema tão importante. Muito obrigado e até mais.